Olá, eu sou a Gabriela Almeida e sou professora de Sociologia, atualmente atuando na Secretaria de Educação do DF, na Regional do Recanto das Emas. E hoje vou apresentar na verdade um relatório de pesquisação para pós-graduação e especialização em Sociologia pela Universidade de Brasília. Para introduzir e contextualizar esse trabalho, falar primeiro um pouco das intenções, né, e dos benefícios previstos com esta pesquisação. Primeiramente, essa reflexão trazida pela pesquisação veio complementar e melhorar a minha própria prática enquanto professora de sociologia. Eu atuo como professora de sociologia já há 3 anos, exclusivamente na Secretaria de Educação, e 6 anos completando a minha experiência em instituições privadas. Durante muito tempo, a minha prática foi focada no ensino dos conteúdos e conceitos sociológicos. À medida que eu fui ganhando experiência dentro do tema, dentro do assunto, dentro da realidade de sala de aula, fui percebendo aos poucos que essa abordagem mais focada em conteúdo, né, essa abordagem conteudista, ela não era tão eficiente em produzir os resultados desejados, né, o desinteresse dos alunos sobre os temas, sobre os assuntos, o comprometimento na realização de atividades. Então, assim, o objetivo com essa pesquisação, na realidade, é transformar as aulas práticas, né, as aulas do dia a dia, em aulas mais participativas. Então, a intenção, na verdade, é que os alunos participem mais, que eles produzam enquanto estão ali no tempo de sala de aula e deixem de ser atores passivos que ficam ali apenas ouvindo, copiando e reproduzindo o que o professor, na verdade, está querendo passar. Então, para isso, a gente precisa reconhecer um pouco qual é a nossa realidade. Primeiramente, né, a situação. Vamos partir da análise da minha prática, principalmente do final do ano passado para cá, em que, de fato, a boa parte das minhas aulas, principalmente no início do ano letivo, né, e também no início do segundo semestre, a escola em que eu atuo, que é o Centro de Ensino Médio 111 do Recanto das Emas, é uma escola que adota o regime semestral. Então, a cada semestre eu recebo uma nova leva de turmas. Essa é a minha situação, e principalmente nesse momento inicial em que ainda existe esse reconhecimento de professor e aluno, ampliar esse leque de atuação dos estudantes enquanto atores e sujeitos da sua própria da construção do conhecimento, que ele passe a ser mais ativo e menos passivo. Os participantes, no caso, vão ser as 7 turmas, né? Esse ano eu fui contemplada com 7 turmas no primeiro semestre, mais 7 turmas no segundo semestre. Então, as turmas nas quais eu apliquei o projeto da minha pesquisação são as turmas do primeiro semestre, né, as 7 turmas, mas para fins de avaliação, mesmo porque a questão do tempo, né, em concluir o que é planejado dentro desse projeto de pesquisação, vou utilizar uma turma como amostra, que foi a turma que conseguiu completar todo o ciclo diante do prazo que a gente teve para realizar esse projeto. Os participantes, no caso, sou eu, que sou a professora regente dessas 7 turmas, mais os alunos que participam. Quem são esses alunos? Os alunos com os quais eu trabalho são alunos da rede pública e trabalho com turmas bastante heterogêneas. O número de aluno por turmas varia, mas é uma média de 30 a 34, 35 alunos por turma, é um número de alunos razoável. A turma que nós vamos tratar como amostra, que é o primeiro N, é uma turma que tem 34 alunos matriculados, porém 28 alunos frequentes. As turmas em geral são bastante heterogêneas, temos uma média de 3 alunos no máximo por turma que vêm de escolas particulares. Em sua maioria, os alunos são alunos que já vêm de escolas públicas
E, além disso, o Centro de Ensino Médio 111, ele atende uma região de periferia mais carente, em que a gente tem uma realidade socioeconômica diferente de um padrão de consumo e de acesso que muitas vezes estamos acostumados. São alunos que têm uma realidade socioeconômica e cultural bem mais difícil. Além disso, recebemos alunos da EJA interventiva, recebemos alunos da aceleração, ou seja, temos alunos fora de faixa etária dentro das turmas de primeiro ano, que são as turmas com as quais eu trabalho, primeiro ano de ensino médio, e essa é a realidade com a qual nós vamos tratar. Quais são as práticas profissionais atuais? Bem, como eu disse, nós vamos partir de uma análise da prática de sociologia a partir do segundo semestre do ano passado para cá. Antes mesmo, iniciando esse curso, eu já tinha refletido um pouco sobre a minha própria prática, sobre a questão de focar nos conteúdos, porque a maioria das aulas funcionava mesmo na dinâmica mais tradicional, em que você tem o professor como protagonista, a disposição dos conteúdos em esquema, no quadro ou slides, cópia, realização de exercícios de fixação e, posteriormente, algum momento em que os estudantes possam discutir ou refletir sobre os assuntos, né? Então, na minha prática, eu percebi que a participação efetiva dos alunos demorava bastante a acontecer, né? Principalmente no primeiro bimestre, a minha atuação era a principal forma de transmitir esse conteúdo. Então, a minha intenção, reforçando mais uma vez, é transformar essas aulas em aulas mais participativas, em que os alunos possam produzir o conhecimento e não apenas serem passivos e estarem ali copiando os esquemas que os professores já trazem pronto. Além disso, busco também uma ampliação na autonomia, na cooperação, na visão crítica, no senso crítico desses alunos com relação à sua posição como cidadãos dentro do contexto brasileiro e também, principalmente, partir do contexto regional. Então, todas as aulas vão ser contextualizadas dentro desse foco imediato. Como que a sociologia pode deixar de ser apenas conceitos, teorias, uma coisa vaga, uma coisa abstrata e fazer parte realmente da realidade daqueles estudantes. Escolham eles fazerem um curso superior ou não, escolham eles seguir uma carreira tradicionalmente valorizada ou não pela sociedade. O foco é justamente trazer a sociologia para o âmbito prático, em que esse estudante possa se ver como um cidadão crítico e capaz de lidar com as diversidades às quais estamos sujeitos nessa inter-relação enquanto humanos. Bom, vamos passar agora para a parte prática da pesquisação, que foi dividida em algumas etapas. Planejamento, a implementação, o relatório da própria pesquisa, a base racional para os métodos, a apresentação e análise de dados, a discussão dos resultados, a mudança da prática, e a pesquisação em si. Vamos iniciar com o planejamento. Bom, o planejamento, vamos falar aqui um pouco qual foi o primeiro passo para a transformação dessa prática, Como eu disse, a prática era já bem engessada, focada nessa passagem, nessa transmissão de conteúdo. Então, quando iniciei o trabalho com as minhas turmas, já pensei em iniciar o ano letivo de uma forma diferente, Então, meu primeiro passo foi justamente modificar esse modelo de apresentação dos alunos, aluno e professora, que ocorre nesse primeiro momento do ano letivo, ou na troca de semestre, e já aproveitar esse momento em que a gente tem essa interação aluno-professor para introduzir os primeiros conceitos, os primeiros conteúdos acerca da sociologia como disciplina. Então, o primeiro passo da ação, na verdade, foi trazer esses alunos como sujeitos e não como objetos do dia a dia de sala de aula. Como foi a implementação desse projeto? Bem,
No primeiro momento, né, que aconteceu, aí até teve a sua culminância até o dia 26/2, nessa turma que será usada como amostra, que é o primeiro N, realizar uma reflexão com os alunos sobre os primeiros questionamentos acerca da ciência social, de trazer o ser humano como o objeto de estudo da sociologia, mas questioná-lo. Então, ao invés de fazer um esquema no quadro, pedir para os alunos copiarem, passar um exercício de fixação, eu realizei 2 blocos de questionamentos e inicialmente pedi para que os alunos respondessem esses questionamentos individualmente e escrevessem as respostas no caderno. Eu chamo esse momento de reflexão ou preparação para o debate. Deixei claro para eles que não existe debate sem preparação, não existe discussão de ideias sem uma prévia reflexão acerca daquilo que do tema que propomos discutir. Então, nesse primeiro momento, discutimos as questões acerca do que é o ser humano, o que transforma o ser humano, por que vivemos em grupo, quais as semelhanças desse ser humano que se articula em grupo com outros animais que também se articulam em grupo, as diferenças da sociedade humana para sociedades de animais que também se organizam em sociedade, por que isso acontece, enfim. Essas reflexões foram feitas individualmente e eles tinham que registrar essas reflexões no caderno, né? Posteriormente, isso foi feito em uma aula. Na aula seguinte, os alunos tinham que já dispostos em uma roda de conversa, né? Todos nós, os alunos, à medida que se sentiam à vontade para expressar a sua opinião, que é quando eu chamo a parte de discussão oral, cada um ia falando aquilo que se sentia mais à vontade, quais questões se sentiam mais à vontade para discutir, e eu utilizei o meu caderno de controle de debate para que eles próprios pudessem assinalar ao lado do nome quando participavam, quando davam o seu posicionamento. Essa foi a primeira etapa, né, que teve a sua culminância no dia 26 de fevereiro. Dito isso, né, e já olhando, né, esse primeiro ciclo, tivemos uma segunda etapa nessa turma, porque percebi ali que o resultado, apesar de ter trazido já uma melhora, porque nessa parte da reflexão, 42% da turma realizou essa reflexão com registro no caderno, né? É o que eu tenho aqui no meu controle de debates sobre a participação. Já na parte oral, tive 75% dos alunos participando. E aí, observando isso, eu esperava uma adesão maior da turma. E aí que entra a questão da pesquisação, que já refletindo sobre toda essa questão da prática, né, imediatamente percebi que o número de alunos que aderiram foi reduzido, foi menor do que aquele que eu esperava. Por quê? Quais os motivos disso? N motivos, né? A timidez adolescente, porque ainda não se conhecem, estão no primeiro ano do ensino médio, ainda estão reconhecendo o território, reconhecendo os colegas, reconhecendo a própria professora. Eles vêm do ensino fundamental, em que a figura do professor ainda é aquela figura que detém o conhecimento, que sabe o certo do errado. Então, imagino que ocorreu um pouco esse afastamento, esse receio do julgamento do professor e dos outros colegas, né? E aí, passando para essa fase do relatório, né, apresentando os resultados, onde a gente pode ver aqui no gráfico a comparação entre esses dois momentos, que eu pude realmente ver a transformação da minha prática. De acordo com o gráfico, como a gente pode observar aí, no segundo momento, né, já quando eu fui introduzir o segundo conteúdo, que de fato é o primeiro conteúdo dentro das diretrizes curriculares para a sociologia, que são as normas sociais, os clássicos, o surgimento da sociologia, a sociologia durkheimiana. Então, ao invés, novamente, de seguir com aquele padrão conteudista e tradicional, em que o aluno copia os esquemas do quadro ou o resumo do quadro no caderno e exercícios de fixação, eu propus a leitura de um texto e organizei 8 questões para que eles pudessem discutir.
Porém, nesse segundo momento, os alunos discutiram não individualmente, mas dividir esses alunos em grupos. No primeiro N, em específico, que é a turma que está servindo de amostra para a gente, tive 5 grupos, né? 5 grupos de alunos, e essas 8 questões que versavam sobre as normas sociais, né? A primeira questão sobre a importância das normas, a segunda questão já, como eu corroborando o que eu disse anteriormente, já trazendo para a realidade deles a questão do regimento interno, o regimento escolar, que é algo que não é discutido, é passado de maneira unilateral, trouxe o regimento interno para que possamos discutir em sala. E aí, na segunda questão, eles já discutem se as normas são eficazes ou não no regimento interno, se os alunos do 111 realmente cumprem, obedecem essas regras ou não e por quê. Na terceira questão, eles tinham a possibilidade de excluir 3 regras do regimento interno, explicando por que eles excluiriam essas regras, né? Sejam porque não são eficazes ou porque não têm a validade na prática. Então, eles poderiam escolher 3 artigos dentro do regimento interno para serem excluídos. Em seguida, eles poderiam escolher até 3 regras que são fundamentais e não poderiam ser suprimidas. Quais regras dentro daquele regimento interno jamais poderiam ser excluídas, tendo em vista a boa convivência escolar. A número 5, eles tinham que debater ali, sugerir até 5 regras que eles incluiriam no regimento ou modificariam as regras já existentes. Já na questão 6, eles discutiriam ali qual abordagem seria a abordagem mais interessante dentro de um ambiente escolar. Uma abordagem mais democrática, mais liberal ou uma abordagem mais autoritária. Na questão 7, foi solicitado que eles identificassem no texto os principais conceitos que foram trabalhados: norma social, norma implícita, norma explícita, fato social, outsiders, entre outros conceitos. E na questão 8, que eles concluíssem sobre a relevância dessas regras e qual a visão que eles tiveram após toda essa discussão. A principal diferença desse segundo momento para o primeiro momento, em que fizeram o momento de reflexão individual, é justamente eles estarem organizados em grupos, né? Então, esse momento de reflexão foi feito também em grupo. Eles tiveram um momento dentro de sala, a gente trabalha com aulas duplas lá no 111, e eles tiveram esse momento dentro de sala para debater todas essas questões, tendo o regimento interno à mão, o texto, e quando eles não tinham a resposta, discutindo uns com os outros, eu estava presente para intermediar, dar alguma sugestão. Eles podiam me chamar, me convocar em algum momento de dúvida. E aí, como podemos ver nesses dados, no gráfico, né, tivemos um aumento exponencial dos alunos que realizaram essa reflexão. No primeiro momento, como eles fizeram de maneira individual, às vezes surgiram dúvidas, questionamentos que não souberam responder e tiveram algum receio de tirar essas dúvidas. Então, tive muitos questionários incompletos ou que não foram realizados, né? Já nesse segundo momento, quando eles se organizaram em grupo, de 42% que tinham feito a atividade anteriormente, agora esse número subiu para 75%, né? Dentro de turma. Então, foi um aumento bastante grande aí dos alunos que realizaram esse momento de reflexão. Já no momento da exposição oral, da discussão oral, que nessa fase, nesse segundo momento, foi realizado já cronometrando o tempo, dando para eles essa ideia do que seria mais um debate nos moldes reais, a participação também aumentou, né? Apesar de que já era uma turma participativa, mesmo no primeiro momento, mesmo não tendo feito esse momento de reflexão inicialmente, 86% dos alunos participaram, porém no segundo momento, quase 100% da turma, né, participou desse momento de discussão oral, 92% dos alunos. Então você tem uma diferença bem grande aí do envolvimento, do engajamento dos alunos na hora de construir esse conhecimento. E foi algo que me deixou muito, muito feliz, muito satisfeita, porque quando a gente realiza essa pesquisação, inclusive olhando aí quais são os critérios para que ela seja realizada, que haja uma divisão justa, um benefício compartilhado
né, dessa ação que a gente vai empreender. Então, para os alunos isso foi mais frutífero, foi mais participativo, eles realmente produziram esse conhecimento nas aulas que a gente destinou para a execução desse projeto, e ao mesmo tempo o lado do professor, né, que o professor não se sente tão cansado, não sente mais aquele peso da repetição, né? Essa é uma turma, tem 7 turmas, em um dia às vezes você tem que repetir o mesmo conteúdo 6 vezes, é algo que é cansativo fisicamente, cansativo cognitivamente, psicologicamente. Então esse momento realmente conseguiu dar uma luz assim para o caminho do equilíbrio, né? Dessa produção de conhecimento realmente compartilhado, buscando colocar em prática um viés mais construtivista. Como que foi que eu coletei esses dados, né? Antes da gente passar para a parte de avaliação, falar um pouco de qual foi a base de coleta desses métodos. Bom, a primeira delas foi o controle de debate que eu uso corriqueiramente, que é o meu caderno. Como eu disse anteriormente, o próprio aluno marca ali, ao lado do nome, quando ele se manifestou ou não. Já para monitorar a questão da reflexão, eu dou o visto no caderno e assinalo ao lado do nome do aluno. Além disso, como foi percebido esse envolvimento dos alunos, né? Em conversas informais dentro de sala de aula, inclusive fiz um questionamento informal com eles, perguntei, falei, pessoal, e aí, o que foi, qual questionamento foi mais difícil de responder? O primeiro, aqueles que vocês realizaram individual, né, o momento de reflexão, ou o segundo? E assim, a maioria, não só no primeiro N, que é a turma que eu usei de amostra, mas as 7 turmas, em todas elas a maioria disse que foi mais fácil realizar os questionamentos, o momento de reflexão na segunda etapa, né? Isso porque eles estavam associados em grupos, então a produção em grupos, ali na discussão deles, entre eles mesmos, eles já conseguem resolver boa parte das dúvidas, o que gerou questionários que não tinham nenhuma questão deixada em branco, todos eles responderam todas as questões, e mesmo assim, quando tinha algum enfrentamento, algum conflito, né, eles me requisitavam, a gente conseguia resolver ali rapidamente dentro de sala e seguia a discussão e a aula normalmente. Bom, já indo para a parte da avaliação. O que mudou, o que funcionou, o que não funcionou, né, durante esse processo de aplicação da pesquisação desse projeto. Bem, funcionou, a pesquisação em si, ela funcionou 100%, né? Eu não deixei de realizar a reflexão em nenhum passo. Esse, para mim, foi o principal diferencial, né? Como a pesquisação ela se situa ali no intermediário entre a pesquisa tradicional que se faz acadêmica, né, dentro das universidades, e a mudança da nossa prática dentro do ciclo em que você se encontra já naquela prática, em que você não tem muito espaço para reflexão, e a pesquisação permite, né, esse momento em todos os passos em que você está planejando esse projeto e executando e avaliando, né? Na realidade, o que não funcionou, de fato, que eu não diria que não funcionou, mas que funcionou de uma maneira limitada, foi justamente quando, da primeira vez, eu optei por fazê-los realizar esse momento de reflexão individualmente. Então, perceba que quando eles estão em grupo, eles produzem muito mais, essa produção é muito mais rica e eles perdem um pouco mais da timidez, da vergonha e aqueles objetivos dos quais eu disse lá na introdução, né, no início, de buscar uma cooperação maior, uma compreensão de si que passa pela convivência, pela conversa com o outro. Isso é possibilitado pelo trabalho em grupo. E além disso, né, que a culminância principal desse projeto, que não teve como acontecer, não tive como relatar, porque ela ainda vai acontecer, né, dado o prazo de apresentação dessa pesquisação, a culminância, na verdade, é a realização
de regras de convivência para cada turma. Então, após toda essa reflexão do regimento interno, eles são levados a pensar quais são as regras de convivência que vamos estabelecer para as nossas relações que serão feitas diariamente. E depois disso já refletir num outro âmbito, um âmbito bem mais amplo, que já puxa, né, para essa coisa do PAS, que são certames aí de vestibulares e tudo, de trabalhar o artigo 5º da Constituição, mas partindo sempre do ponto de vista local, do ponto de vista regional, da prática imediata, da realidade imediata, trazendo a sociologia como algo prático e não somente algo teórico e cheio de conceitos, né? Da pesquisa em si, né, da pesquisação, foi super útil, foi super adequada, acho que é algo que é possível de ser feito, não é algo demorado, não é algo que demanda muito tempo de nós professores, né, que somos tão atarefados. Então, assim, a pesquisa foi muito útil para transformar realmente a prática, porque muitas vezes os professores, nós ficamos ano após ano ali dando o mesmo conteúdo, eu mesmo que já estou há 3 anos trabalhando exclusivamente com o primeiro ano do ensino médio, às vezes a gente fica um pouco ali naquela zona de conforto, meio engessado, já sabendo qual é o conteúdo, sabendo quais são os conceitos e muitas vezes não exploramos outras possibilidades fora daquela caixinha, fora daquela zona de conforto, né? E às vezes a gente se frustra com o resultado que os alunos entregam, né, de desinteresse, de cópia, mas às vezes a gente não para pensar que as nossas perguntas, as perguntas que nós fazemos enquanto professor, enquanto professora, que as perguntas, a gente precisa mudar as perguntas, nós precisamos mudar a maneira que a gente entra em sala de aula, a maneira que a gente apresenta o conteúdo, a maneira que a gente apresenta. Então a pesquisação, ela realmente foi muito benéfica nesse sentido. Além disso, para além dessa melhoria, que eu acredito foi assim, foram as primeiras semanas de aula e já tivemos essa ampliação de participação, de realização das atividades. Então, eu imagino que no decorrer do semestre, com os outros projetos, né, que acontecem concorrente a esse, com as avaliações que vão ocorrer, acredito que os alunos vão se engajar muito mais, reduzir essa apatia pela escola que vemos em muitos jovens com esse comportamento. Para os profissionais, como eu disse, justamente essa questão de transformar a própria prática, sair da zona de conforto, daquilo que já está dado, daquilo que já está previsto, né? E transformar esse momento em algo mais prazeroso, tanto para o aluno quanto para o professor. Sobre a pesquisação, para concluir, né? Esse trabalho ele pode ser feito de maneira contínua, né? Porque como podemos ver, a pesquisação ela sempre dá um gancho para que você possa começar a iniciar um novo planejamento de transformação da sua prática e dessa forma você vai construindo uma cadeia de melhora, né? Então ela pode ser feita de forma contínua, tendo em vista a melhora dessa prática. Temos vários tipos de pesquisação que se interseccionam entre si, mas acredito que para a disciplina de sociologia especificamente, a pesquisa-ação não tem como ser puramente técnica, ela vai explorar os limites da pesquisa, vai ampliar, vai extrapolar esses limites da pesquisa técnica, porque a sociologia ela busca essa reflexão crítica, a movimentação de estruturas, o questionamento dessas estruturas, o próprio conteúdo sobre normas sociais, já faz o próprio aluno pensar sobre essas estruturas de regras, de normas, da hierarquia. Então, para a sociologia em específico, essa pesquisação ela deve ser também, né, conter uma crítica social, ela buscar a justiça social, buscar o senso crítico e a ação cidadã consciente. Esse é o principal objetivo.